E se o pastor Mirim fosse inocente de tudo que aconteceu, de tudo que veio à tona sobre ele? Cara, nas últimas semanas, a gente teve muitos vídeos, muitas notícias e acontecimentos envolvendo o pastor Mirim, o Miguel Oliveira. Foi muita coisa que foi sendo descoberta, pronunciamentos dele, muita coisa que foi sendo dita e veio pra internet. Aqui no canal mesmo, eu cobri grande parte desses acontecimentos, dessas novas notícias, só que chegou um certo momento que eu confesso que fiquei mal. Começou a me atingir negativamente e eu senti repulsa de toda essa história, comecei a ficar com raiva, então eu parei de trazer os assuntos principais, porque tinha vídeo pra todo dia, tá? E é uma coisa que eu acho muito complicada mexer com a fé das pessoas, e é por isso que eu me distanciei desse assunto. E teve várias coisas que a gente deixou de cobrir aqui, como, por exemplo, que o próprio mentor dele foi contra ele dizendo que ele errou, ou então a tal da polêmica, que ele estaria com muita grana em conta, comprando casa, comprando carro. Foi muita coisa que eu deixei passar porque simplesmente não aguentava mais. Só que me mandaram esse vídeo aqui, e eu acho que vale a pena a gente assistir, porque foi uma coisa que a gente realmente não foi a fundo, tá? Porque uma coisa que a gente não pode jamais esquecer sobre o pastor Mirim é que ele é Mirim, ele é uma criança. E obviamente ele tem a responsabilidade pelo que ele fala nas igrejas, nas redes sociais, mas a gente não pode esquecer que uma criança tem responsáveis, os pais do Miguel Oliveira. E aí vem a grande questão: onde estão os pais dessa criança? O que eles estão fazendo? E aí veio à tona um exposed, vamos chamar assim, né? De que na verdade os grandes culpados disso tudo, de tirar a inocência da criança, de colocar ele como uma máquina de fazer dinheiro, seriam os pais. E finalmente alguém foi atrás dessa história, no que a gente vai ver aqui ser um dossiê do Miguel Oliveira, para descobrir por quê e como que o Miguel Oliveira chegou a ser o pastor Mirim e assim, ter a notoriedade toda que ele tem, levando, inclusive, isso tudo levou, inclusive, ele a ser ameaçado e ter a sua segurança comprometida, a ponto do Conselho Tutelar proibir ele de pregar, de viajar e até mesmo postar nas redes sociais. Quem é o culpado disso? Será que é o Miguel Oliveira? Parece que a gente vai descobrir que não, tá? Eu não queria mais trazer assunto do pastor Mirim aqui no canal, apesar de dar muitas views, como eu falei pra vocês, é uma coisa que me incomoda, porque eu tenho muito essa questão da fé e já tava me incomodando muito, mas realmente eu acho que é válido a gente conhecer mais sobre essa história e ver, na verdade, tirar um pouco desse peso dessa criança, porque realmente, parando pra pensar, com certeza não é tudo ele que fez. Quem que tá por trás disso, o que aconteceu, a gente vai descobrir isso tudo agora em um canal que eu descobri recentemente chamado No Entanto. Até deixei pra me inscrever aqui junto com vocês e deixar o like aqui, porque o cara fez um trabalho, pelo pouco que eu vi, excelente, tá? E muita gente tá falando desse canal aqui, parabéns ao No Entanto. Então, vamos conferir essa história, prometo que vou pausar pouco, vou colocar aqui em 1.25, algumas pessoas estão me pedindo pra fazer isso, porque eu falo demais, e eu acho que vai dar certinho, beleza? Vamos lá então, vamos conferir o dossiê do Miguel Oliveira, o pastor que poderia ter sido. Por que será que ele não foi, né? Vamos lá. Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos Novinho. e amados irmãos. Novinho. Aqui quem vos fala Vale ressaltar que ele tem 15 anos agora, tá? Algumas pessoas me perguntaram. é o pregador missionário Miguelzinho. Quero estar confirmando Miguelzinho. a minha presença. A história que eu vou contar a vocês hoje vai fazer você enxergar com outros olhos o sistema religioso. E até que ponto as pessoas são capazes de mentir para terem lucro dentro da igreja. Eu vou compartilhar com vocês a verdadeira história de Miguel Oliveira. Cara, ele começou muito novinho mesmo. Que isso? E quem está por trás desse menino? É até fofo, né? Ele, muito pequenininho, ele disse que começou a pregar com 3 anos de idade, né? Ele chegou a mencionar coisas desse tipo. E já falava em línguas. Olha como ele fazia comoção nas pessoas, né? O menino tem talento, isso a gente não pode negar. Em abril de 2010, chegava ao mundo o menino que hoje ganhou fama nacional. Seu nome, Pablo Miguel de Jesus Oliveira Andrade, mais conhecido na internet como missionário Miguel Oliveira. Ele é o caçula, o último de 4 irmãos, sendo 3 homens contando com ele e uma menina. Miguel é um garoto especial. Ele nasceu com um desejo ardente em seu coração de servir a Deus. E isso é uma verdade, talvez a única verdade nessa história. Já com 2 aninhos e meio, Pablo Miguel, cercado por familiares cristãos e apaixonado por hinos evangélicos, começou a cantar os louvores que passavam na TV. Miguel passou a frequentar cultos junto de um parente, na igreja que a família da sua mãe frequentava, onde haviam muitos familiares envolvidos no ministério. E logo chamou a atenção como ele louvava a Deus. E assim, ele começou a cantar na igreja.
Tinha tudo para ser uma história muito bonita, se não envolvesse uma louca, 2 anões e alguns malandros que vão se aproximando. Parece Uma louca, 2 anões? Que parece letra de música? Que é isso? o início de uma piada, né? E talvez seja a piada chamada Profeta Mirim. É importante você saber o seguinte: a família por parte de mãe do Miguel é toda evangélica, bem diferente daquilo que ele sempre contou nas pregações. São todos de uma pequena igreja em Carapicuíba. E não, eles não estão de acordo com essa história. E não, eles não têm nenhum contato hoje com o Miguel. Então, a família por parte de mãe não tem contato com Miguel, não concordam com essa história, e são evangélicos sim, diferente do que ele dizia. Justamente por discordarem destas práticas. Certo. Chegaremos neste ponto. São pessoas honradas, são pessoas dignas e que não têm culpa. Nem mesmo Miguel tem culpa do que está acontecendo. Pelo menos Olha só, por isso que estavam falando que ele poderia ser inocente sim. Como uma criança, o fato dele ser uma criança, eu até entendo isso. Não quero tirar a responsabilidade do que ele fala, porque eu tenho ciência de que ele tem idade suficiente pra entender que o que ele fala é certo ou errado, sim. Mas, obviamente, a gente vai ver aqui que desde pequeno ele foi moldado pra acreditar e ser o que ele é hoje. Por isso que as pessoas estão dizendo que talvez a culpa não seja dele. E ele é inocente. Caramba, isso vai ser uma reviravolta grande. Muito grande. não tinha. Você vai compreender Certo. o que eu estou querendo dizer. Beleza. O que será apresentado aqui neste vídeo é, de fato, a verdade de quem é o personagem Miguel Oliveira, quem está por trás e qual o verdadeiro interesse em tudo isso. Você vai se surpreender a que ponto chega a maldade e a manipulação do ser humano. Meu Por Deus. isso, desde já, por favor, peço que deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso humilde canal. Para entendermos o fenômeno Miguel Oliveira, precisamos entender os pais de Miguel Oliveira. Essa mulher se chama Érica de Jesus Oliveira. Ela é mãe de Miguel e seus irmãos. O nome Miguel é em homenagem ao pai, este homem que você vê na foto com ela antes da fama do menino. Seu nome é Miguel Marcelo Dias. Um homem até trabalhador, mas segundo fontes, que sempre teve problemas com bebida. Daqui a pouco vocês saberão qual a postura do pai em relação ao sucesso do filho. Então, esse é o pai dele, a mãe dele. Beleza. Mas desde já é importante Miguel vocês e entenderem Érica. que não existe outra pessoa por trás do Miguel que senão a sua mãe. Ela é a criadora desse personagem folclórico evangélico. Caramba, então peraí, a culpa toda aqui, então, da história, da criação desse personagem, achei legal que o No Entanto tá tratando como um personagem, é mais ou menos isso mesmo, né? O Pastor Mirim é um personagem, o Miguel Oliveira é uma criança, seria mais ou menos isso que ele tá separando, né? A criação desse personagem pra pregar e ganhar dinheiro, chegar àquelas polêmicas de ter uma casa de milhões e tudo mais, foi obra da mãe dele desde que ele era pequenininho. É isso que a gente vai entender aqui. Caramba, e o pai, pelo jeito, não se metia muito nisso, até era envolvido com bebida alcoólica, e provavelmente isso era um problema na família, né? Mas vamos entender melhor essa história aqui. Já tô começando a ficar chocante, irmão. Diferente do que Miguel conta em suas mensagens, o rapaz nunca congregou na Deus e Amor. Apesar de toda sua família, por parte de mãe, ser evangélica, sua mãe nunca gostou de igreja. Essa senhora, na foto, é a avó de Miguel, mãe de sua mãe. Ela tinha em casa muitas fitas e DVDs de mensagens. Como Miguel passava muitas horas com ela, Miguel era constantemente exposto durante vários dias e várias horas a pregadores e suas mensagens e cantores. Foi aprendendo, como um papagaio, a reproduzir tudo que via na TV dentro da igreja. Então vamos entender aqui. A avó era bem religiosa, a mãe não era. A avó tinha uma grande coletânea de mensagens e cultos e canções que colocava frequentemente para ela provavelmente ouvir. Miguel Oliveira ouvia e reproduzia, e foi assim que ele foi se aproximando disso tudo, né? Provavelmente a mãe vai ver isso como uma oportunidade. Vamos ver. O menino, de fato, sempre teve um amor ardente em estar nos púlpitos, cantando Olha só. ou imitando os pregadores que via na TV. E poderia ter se tornado, ao seu tempo, um grande pregador, se não fosse uma pessoa, sua própria mãe. Pois Érica Caraca. vivia um relacionamento conturbado com o pai de Miguel, que apesar Certo. de ser um homem trabalhador, como já comentamos, sempre foi um homem dado à bebida e porta de bar. Érica, a mãe de Miguel, ficava visitando igrejas quando as coisas estavam difíceis para o lado dela, sobretudo a igreja de sua própria mãe, onde a sua mãe é bem atuante. Mas quando Miguel nasceu, diferente do que é contado, ela nem em igreja estava. Como dito, aos 2 anos de idade, Miguel passou a ser levado por um parente à igreja de sua avó, onde lá Então, ficou um pouco confuso, mas eu entendi. A mãe dele, não é que ela não ia à igreja nunca. Ela ia quando a situação apertava. E ia provavelmente pelo conselho da própria mãe dela, né? A avó era atuante na igreja, acabava levando a mãe quando a situação
com o pai alcoólatra, apertava, né? E aí eram os momentos que ela ia pra igreja. Então, assim, por que ele tá contando isso? Porque provavelmente foi nesses momentos que a mãe foi à igreja que ela viu o grande potencial financeiro que aquilo podia gerar, porque o menino tinha talento. Isso aqui tudo eu tô teorizando a respeito disso aí, tá? Mas é importante a gente saber que ela não era da igreja, não era tão atuante assim, mas a avó era. E outra parte da família era bem atuante na igreja e acabou levando o Miguel. E não foi a própria mãe que levava ele na igreja, então. Lá ele passou a finalmente poder imitar, diante de todos, os pregadores que via na TV. Em uma das crises no casamento dela, ela começou a frequentar a igreja da família novamente. Entretanto, como ela costumava viver, segundo fontes, uma vida não muito evangélica, uma pessoa chamou sua atenção. Érica não gostou e, de pirraça, também proibiu que Miguel continuasse sendo levado para a igreja da avó. O que deixou... Caraca, então, em certo momento, o que você tá fazendo aí não é nada cristão. Então, se não é cristão, então nem vou mais na igreja e o Miguel também não vai. Tipo isso. Estão todos muito tristes, incluindo o próprio Miguel. Sua mãe, Coitadinho. nesse período, ali quando ele tinha 2 anos e pouco, se encontrava numa situação muito difícil financeiramente. E é aí que entra o pulo não do gato, mas da onça. Ela passa a levar o Miguel, vestido de terninho, cantando em diversas igrejas. E como uma espécie de mãe de Miss, onde o menino chegava, ela dava um jeito de fazer o menino ter alguma oportunidade. Sempre aparecer. Proclamando aos 4 ventos, seja nas suas redes sociais, em seus status, ou até mesmo diretamente, ao entrar na igreja. Olha, o meu filho canta, hein? O meu filho canta. Dá uma oportunidade pro meu filho. E o menino cantava, e as pessoas vendo o menininho ali, com muita ousadia, imitando os pregadores que via na TV, corretamente, com aquela vozinha de criança. Comove. Só que, como eu disse, aí é que entra o pulo da onça. Miguel passou a não só cantar, mas antes de cantar e durante a melodia, como uma espécie de ministração, ele dava um pequeno testemunho. É porque, pelo que eu entendo, você ir lá e cantar e fazer, né, as suas canções e tudo mais é uma coisa que ela é bem aberta na maioria das igrejas. A canção, a música é muito importante até pra doutrinação, né? Você lembrar de uma letra de música com a mensagem da Bíblia, por exemplo, é muito mais fácil você lembrar a mensagem da Bíblia em si, né? A música, ela tem esses recursos. Então, muito importante nas igrejas, ele tinha esse espaço e aproveitava para dar uma mensagenzinha aqui, outra ali, já que provavelmente via muitos pastores, pregações lá desde a casa da avó, né, com aquelas fitas e tudo mais, ele se inspirava nisso e mandava ver e todo mundo ficava, nossa, essa criança tem muito talento, e de fato tinha na época, né, e foi encaixando pela mãe. A mãe, ela tava fazendo certo, na verdade, o problema foi a motivação financeira, que provavelmente é o que a gente vai ver aqui no adiante, né, mas o fato dela ter colocado oportunidades pro filho, que realmente gostava disso, até então essa história estaria sendo maravilhosa. Por isso que no entanto, disse o pastor que poderia ter sido. E que testemunho era esse? O testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mas foi curado por uma oração da sua mãe. Certo, então isso aqui era a grande sacada. Ele sempre fazia o mesmo testemunho, que foi aquele que a gente ouviu, que descobrimos ser mentira no último vídeo que eu postei aqui, que ele disse, eu nunca falei isso, foi mal interpretado. E foi uma mentira, assim, na lata, foi horrível o que o pastor Mirim fez, porque tem ele falando que isso realmente aconteceu, depois ele dizendo que a gente interpretou errado. Totalmente mau caráter na minha visão, essa atitude, tá? Mas ele sempre repetia esse testemunho porque é muito impactante. Eu sou uma criança que não tinha cordas vocais, que nasci mudo, que nasci surdo, a minha mãe orou muito e um dia eu acordei cantando. Era isso que ele falava. É impactante, querendo ou não, é impactante, né? Principalmente dentro do meio religioso. Que, diante de tamanho milagre, sua mãe teve que largar o espiritismo, para não dizer o candomblé, e seguir o caminho da igreja evangélica. Mudou de religião, né? Porém, como eu disse, o pulo da onça, tudo isso foi treinado por sua mãe. Caraca! Sua mãe é a grande mentora desse personagem. Então sempre foi uma mentira e ela treinou ele pra falar essa mentira. E ele era uma criança. A criança não vai ouvir a mãe? Claro que vai, entendeu? Ela, inclusive, vai achar o máximo. Vai achar fantástico isso. Então, até esse momento, você pode dizer, sim, que a mãe estava manipulando a criança pra mentir. Que culpa a criança tem nisso? Eu não sei a idade dele nessa época, mas dá pra ver que ele era bem pequeno, né? Olha só como a reviravolta esquenta aqui, né? Miguel, quando ele conta essa história em um podcast, ele não tá mentindo. Ele, de fato, quer acreditar naquilo. Hoje,
eu tenho pra mim que ele passa a se questionar. Mas chegaremos nesse ponto do porquê que ele não diz a verdade. Beleza. Sua mãe, antes, não se sabe ainda o motivo. Sabe-se que ela estava numa situação financeira muito difícil e por conhecer bastante de igreja evangélica, por ver vários falsos testemunhos, deve ter visto em algum lugar, deve ter visto na internet. A mãe também, né, que ia sempre na igreja, ela devia acompanhar o volta e meia. O lance é que a mãe dela, a avó no caso, né, ia com a ideia de que eu preciso me espiritualizar, eu vou ouvir a palavra e tudo mais. Ela ia, como ela era muito evangélica, e ficava observando as outras coisas. Nossa, olha o tanto de oferta que esse pastor tá recebendo e tudo mais. Teorias minhas. Mas quem não vai pra igreja pelo motivo da oração e tudo mais, acaba indo por outro motivo. Que outro motivo é esse? Entendeu? Ascensão de outros pregadores mirins também. Não sei se a Vitória Souza naquele momento estava começando a ter muita É a pastora do iPhone, essa aqui, né? agenda, já como pregadora mirim. Tem aquele Macaulay Culkin também, nesse mesmo período. E a família tendo a vida social mudada por conta das agendas. Eu acredito que ela viu. Todos são do interior de São Paulo. Todos esses pregadores mirins, você pode observar, são do interior de São Paulo. Certo. Eu acredito que ela viu a oportunidade. Poxa, meu filho tem talento. Como um pai de um Neymar. Vou explorar isso. Só que a verdade dentro de igreja pentecostal e neopentecostal nunca é o suficiente. Não basta apenas o talento. O povo quer o David Copperfield. O povo quer a reveladura. Sim. Então ela inventa esse testemunho falso, ela chama o Miguel. Tudo isso que eu estou te falando são de pessoas extremamente próximas. Eu tava me perguntando como que ele conseguiu isso aí, mas pelo menos, pelo que eu entendi, foi testemunho de pessoas que viram a ascensão dele, quando ele ainda era pequeno, literalmente pequeno, né, em tamanho, e pequeno em termos de alcance. Ela chama o Miguel dentro de casa e o instrui. Miguel, você é um fruto de milagre. Você é um milagre, Miguel. Um menino de 2 anos e pouco. Deus curou você. Nossa. Isso que você vê esses pregadores falando aconteceu com você. Nossa, é lógico que a criança vai achar que é verdade, vai achar o máximo isso e sair cantando, falando pra todos os cantos, né? Você é o escolhido, Miguel. Nossa. Miguel, você não falava. Miguel, você não andava. Miguel, você não enxergava. Meu Deus, a mãe mentiu pro filho, então ele só repetia as palavras da mãe. Deus curou você através da minha oração. E diante dessa enorme maravilha, eu tive que me render ao poder imenso do evangelho. Miguel começou a acreditar e repetia isso. E convenhamos, cara, um menino de 2 anos e pouco, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as características de um pequeno, dizendo algo tão forte, emociona muita gente. Emociona, sim, é Não impactante. precisa ser verdade. É, E aí, talvez pra você que esteja assistindo não seja algo relevante ou não seja impactante, mas pras pessoas do meio, da igreja, da comunidade, é algo muito impactante. As pessoas estão indo pra lá pra acreditar. Ouvem uma coisa dessa e falam, caramba, que incrível! Não vão ver motivo pra uma criança mentir, ainda mais na casa de Deus, entende? É isso que, no entanto, quer dizer. E é verdade, é diante verdade. da emoção, vinha a oferta. Nesse tempo, sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando na verdade não estava em igreja nenhuma. Sua mãe rodava de igreja em igreja, dando esse testemunho mentiroso do filho. E a regra era bem simples. A igreja que desse uma oferta, eles voltavam. A igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. O pequeno Pablo Miguel começa a ficar conhecido nas igrejas pentecostais, né? Pentecostais de Carapicuíba e região. E ainda com 3 aninhos de idade, Miguel participa de um evento na igreja do pastor Marcinho. É quando ele conhece Jorginho de Xerém. Nessa Que é o mentor dele, né? Que veio a público recentemente falar sobre ele, né? E assim, foi uma grande entrevista, mas em suma ele disse, não, o menino tá errando, o menino tá vacilando, mais ou menos isso. Ele errou, né? Foi dito isso. Na época, o pai do Miguel não estava nem aí para a vida que o filho levava ou onde só a mulher estava com a criança. Ele só trabalhava para sustentar a casa e encher a cara no boteco. E quando ia para casa, sua esposa e o seu filho já estavam em alguma igreja por aí. Nesse período, a vida deles era cheia de idas e vindas. Então o pai nem acompanhava, né? Érica, a mãe de Miguel, precisava congregar na igreja da família para fazer a agenda do Miguel. Quando ela conseguia uma agenda extensa, saía do ministério e ia viver em alguma outra igreja que desse mais atenção e oportunidade ao pequeno Miguel. A Pulava de igreja em igreja, que pagasse mais ela ficava. família não sabia do testemunho mentiroso de Miguel. Eles só tiveram conhecimento depois do podcast. E já desmentiram tudo, mas as pessoas seguem querendo acreditar nisso. Como é que Ele só desse mais atenção e oportunidade ao pequeno Miguel. A família não sabia do testemunho mentiroso A família não essa, né? A família da mãe, por pai da mãe, a avó e tudo mais. de Miguel. Eles só tiveram conhecimento depois do podcast. E já desmentiram tudo, mas as pessoas seguem querendo acreditar nisso. Caramba! Então, olha só que loucura. A família, a avó, a família por parte da mãe e tudo mais, que é bem evangélica, não sabia das pregações e desse testemunho do Miguel. Provavelmente só sabia, ele canta lá que fofinho, ele vai pro púlpito e canta e sei lá, né? Não sabia que ele dava esse testemunho
que certamente eles saberiam que é zoado, né? Por exemplo, se eu nascesse sem as cordas vocais, minha avó com certeza saberia. É tipo isso, entende? E eles não sabiam disso até então. Quando foi pro ar isso, a avó e as outras pessoas falaram, não, isso é mentira, pelo amor de Deus, isso não é verdade, nunca foi assim e tudo mais. Por isso que tá dizendo que eles desmentiram só depois do podcast. Demorou muito pra verdade chegar até essas pessoas que verdadeiramente iam à igreja. As agendas começaram a ficar mais extensas. Miguel passa a contar seu testemunho em lugares cada vez maiores. É quando eles passam um tempo com essa pastora. Seu nome é Luciana. Ela é bastante conhecida na região. Ela começa a dar legitimidade ao ministério de Miguel e montar suas agendas de forma mais profissional. E aí, conforme o Miguel vai crescendo e vai pregando em diversos lugares, ele vai pregar em uma igreja que na época era bem conhecida, que era a Igreja dos Anões. A igreja do anão Marquinhos e a sua esposa. Lembra desse casal? Ele era o anão Marquinhos, que ficava no balanço geral. Inclusive, vocês parem de ficar me comparando com ele. Segundo fontes, a vida desse casal, que tinha até uma igreja na época, foi completamente destruída por Agenor Duque. Mas um dia eu conto essa história aqui. Seja como for, nesse momento, eles eram pessoas com grande abertura na mídia e uma rede de contatos imensa. Eles começaram a abrir novas oportunidades para Miguel e fechar agendas. Certamente com alguma porcentagem envolvida nisso. Caramba, é tipo empresário, né? Atualmente o casal está separado e a Igreja dos Anões acabou. E tudo foi montado aos poucos, de acordo com a demanda. A estrada se dá à medida que você caminha. Então no início era Pablo Miguel, o cantor. Depois Levita Miguel. Depois ainda Missionário Miguelzinho. Igual ele falou no início, né? Bem horrível, por sinal. Até chegar na formação desse Transformer atual, que é o profeta Miguel. Pequeno e falso profeta este que, àquela altura, já sustentava a família toda. Caraca. Com exceção da sua irmã mais velha, que rompeu com a mãe. Não se sabe ainda o motivo, mas não consegue nem falar com a mãe. Tá, então isso aqui já revela pra gente que tinham problemas na família, né? E, no mínimo, algum tipo de desavença entre a filha mais velha e a mãe. O que significa que provavelmente a mãe era uma pessoa que, assim, não unificava a família. E provavelmente a irmã mais velha pode ter descoberto alguma coisa, não concordava com alguma coisa que a mãe, não necessariamente relacionado à carreira do Miguel, mas já mostra que a mãe, pelo jeito, tinha problemas internos na família. Parece que ela não suporta a mãe. A irmã do Miguel, a irmã mais velha dele, não fala com a própria mãe. Caraca. A mãe do Miguel. Já entendeu. Como uma mulher, uma menina mais velha, né, já entendeu o quão tóxica é essa mulher na vida de todos em volta. Você vai compreender por que eu estou falando isso. É depois da passagem de Miguel na Igreja dos Anões que a mãe percebe que há uma comoção muito maior quando Miguel fala do que quando Miguel canta. Que a oferta também era mais expressiva quando Miguel fala mais do que apenas cantava. E ela começa a treiná-lo para pregar em vez de cantar. De modo que passa-se então, a partir da Igreja dos Anões, a anunciar Miguel agora como pregador. É engraçado porque quem treinou o Miguel foi a mãe, que não era da igreja. Quem abriu as portas foram os pastores anões, né, da Igreja dos Anões, foi aquela pastora Luciana, que tinham contatos. Então, a mãe treinava e outros pastores abriam as portas e fechavam a agenda, por conta da legitimidade, né? Pô, não, sou uma pastora aqui, que é bem conhecida, tem um pastor aqui, um menino que tá pregando muito bem, posso mostrar pra você? Vai, pode, se você tá falando, você que tem esse cacife todo aqui na região, pode mandar ver. Caramba. Miguel agora não é cantor. Aos poucos ele vai deixando a imagem de cantor de lado. Certo. E vai voltando-se apenas para pregação. Então, seja nas redes sociais da mãe ou nas agendas ali feitas pelo anão Marquinhos, ele vai sendo oferecido como um pregador. Miguel é uma vítima de sua própria família, pois todos passam a ser sustentados por suas agendas. Como eu disse, com exceção da irmã mais velha. O pai não trabalha mais, a mãe não trabalha e Miguel larga os estudos. Mas aos poucos Miguel vai entendendo como é que as coisas funcionam. Afinal de contas, ele tem 14 anos. Ele ainda não responde por si. Agora ele tem 15, né? Essa é uma verdade. Mas ele já sabe que o que ele está fazendo é uma mentira, é um engano. Eu acho também. Só que ele gosta. Ele aprendeu a gostar agora do dinheiro, do reconhecimento, da fama, do engajamento, das agendas. Que sim. E a gente vê isso nas próprias palavras dele, como ele fala muito dele, né? Eu curo, eu rasgo, eu faço. Nunca é Deus, né? É sempre ele. Ele fazendo em nome de Deus, mas ele fala dele mesmo. Ele gosta muito de falar dele mesmo. Isso é verdade mesmo, tá? Eu já vi isso, eu acho que quem vê qualquer tipo de fala dele vai ver que ele gosta muito de falar de si mesmo. Da bajulação. E aos poucos, aquele menino que tinha um enorme chamado para pregar a palavra, vai sendo deixado num baú, onde não sabemos se ele vai conseguir ainda sair de lá algum dia. Pois Miguel vai dando vazão a esse personagem,
esse falso profeta que as pessoas tanto clamam. Enquanto Miguel a criança tornou-se tá lá ainda, né? precocemente um falso profeta. Miguel quase sempre viaja apenas com a companhia de um dos irmãos, que ele apresenta como amigo. A mãe só vai quando a igreja ou o local exige. Por quê? Por quê? Por que que... É porque ele pode viajar sozinho. Eu acredito que os irmãos sejam todos mais velhos, né? E seriam responsáveis por ele. Mas por que que diz que é um amigo? Não entendi. Não entendi mesmo. Conforme o sucesso de seu falso testemunho vai repercutindo fora do nicho religioso, as pessoas começam a pedir que ele apresente algum laudo, exame, ou o que fosse que comprovasse esse tal milagre extraordinário da medicina. É quando Que a mãe ele cria cresceu baseado nessa mentira, né? Então as pessoas pedem, cadê a prova? uma jogada que ao mesmo tempo é genial, ao mesmo tempo é de extrema maldade. Mas antes de chegarmos nesse É que eles falaram que perderam na mudança, né? Não foi isso? ponto, é importante entender mais uma vez o seguinte: Miguel não tinha igreja. Bem ao contrário do que ele sempre pregou. Você tem que ter O que ele tá falando aqui é porque, tipo, o Miguel não cresceu numa igreja, tá? Ele cresceu em várias. Porque a mãe nunca foi de igreja. A avó era de uma igreja. Ele era levado pra essa igreja inicialmente, depois foi cortado pela própria mãe quando ela se sentiu confrontada, né? E então ele nunca teve uma igreja dele, como ele mesmo disse. Ele foi de várias, a que pagava mais. É isso que ele tá falando. E isso sim é muito importante porque o Miguel Oliveira sempre falou da minha igreja. A igreja sempre falou. É verdade. ter pastor, você tem que ter pastor. Uhum. O pastor Marcinho, que é outro picareta também, apenas acolhe Miguel quando percebe que o jovem está tendo bastante destaque na região. Carapicuíba, Osasco, toda aquela região ali. E aí o pastor Marcinho, antes da explosão de Miguel Oliveira, diz: fiquem aqui na minha igreja, porque eu tenho muitos contatos. Ele quer lucrar, né? Ele quer meio que empresariar, tendo a sua porcentagem, evidentemente. Então, olha só, o pastor Mirim não tinha igreja até certo momento. O pastor Marcinho viu uma oportunidade e falou: fica aqui, torna essa aqui a sua igreja agora. Eu tenho muitos contatos, vai dar muito dinheiro. É isso, basicamente isso. Então, com a promessa da realização de um dos maiores sonhos do Miguel, eles conseguem convencer a mãe do Miguel, que é sempre quem está por trás de tudo, A a ficar na ir para a igreja. igreja do pastor Marcinho. Mas isso tem um ano e pouco que eles estão lá. Não tem muito tempo, não. E que promessa é essa? O pastor Marcinho promete a Miguel que vai fazer de tudo para que ele pregue nos gideões missionários. Um dos grandes sonhos do Miguel é pregar no mesmo local que ele viu aquele bando de larápio enganando o povo. Ah, tá. É que ele via na casa da avó, né? Faz sentido ele ser influenciado e querer estar lá um dia. Sim, faz Infelizmente, sentido. ele ainda é muito pequeno. Ele não entende que aquilo ali é tudo uma farsa também. Então ele quer estar dentro da TV, como ele viu os seus ídolos. Sim. São os heróis da Marvel para ele. É um menino doutrinado desde pequeno. Ele não enxerga de outra maneira. Sim. Então, com essa promessa, eles conseguem convencer Érica, a mãe de Miguel, a irem para a igreja de Marcinho. Marcinho, ele é um cara muito conhecido nessas igrejas de revelação. Ele pode não ser um nome tão midiático, mas ele tem bastante abertura nessas emprejinhas aí que enganam o povo. Resultado, ele começa a acionar seus contatos e as agendas do Miguel começam a crescer ainda mais. E Miguel cresce começa a ir mesmo. a lugares maiores, atender mais agendas e a locais Certo. cada vez mais distantes, trazendo, evidentemente, mais dinheiro para a família, que já não trabalhava. Ninguém trabalha na casa. Todos vivem às custas de Miguel. Mas Marcinho não faz isso porque é um bom pastor. Marcinho faz isso porque tem uma porcentagem no lucro das pregações de Miguel. Putz, grilo, isso aqui chega a dar aquela raivinha que eu falei pra vocês que eu tava sentindo. Mas lembra que eu disse que as pessoas começaram, diante da enorme repercussão que começou, a furar a bolha. Miguel passou a ser comentado em canais não evangélicos. E aí as pessoas são menos idiotas e começam a questionar: bom, um milagre desse tem que ter um mínimo de testemunho, tem que ter uma declaração de um médico. É porque aqui eu vou... Não é que as pessoas sejam mais idiotas ou não, tá? Eu acredito que as pessoas que estão dentro da igreja, elas vivem uma realidade das pessoas que estão fora da igreja. Como eu falei, elas estão lá aptas a acreditar. Elas querem acreditar, elas estão indo lá pra acreditar. As pessoas que estão fora estão justamente pro oposto, pra duvidar, pra questionar. É mais ou menos isso, tá? Eu acho que não é uma questão das pessoas lá dentro serem idiotas ou não. Elas podem até ser manipuladas, beleza, ok. Mas serem idiotas eu acho que não. Acho que é até forte demais falar esse tipo de coisa, tá? São objetivos diferentes. Você vai pra igreja, você não vai pra duvidar. Você vai pra acreditar. E aí você acaba sendo facilmente manipulado. Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Mas sim, quando furou a bolha foi quando a coisa começou a esquentar pro
pastor Mirim, porque cadê as provas? Cadê o laudo? Você sempre falou isso aí, você cresceu com essa mentira? Cadê o laudo? Prova, então, que a gente acredita. Porque é um testemunho e tanto, né? O médico testemunhando algo extraordinário. Extraordinário. E toda vez que cobravam ele esquivava-se. E qual foi a Cobravam desculpa? a mãe esquivava-se. Até que a mãe teve a grande sacada. A mãe teve a coragem de dizer: pasmem os senhores. A mãe teve a coragem de dizer, primeiro, para Miguel, o esposo e os outros filhos. Tinha que convencer a estava família. com câncer. É isso mesmo. Por isso que ele diz, eu curo câncer. Meu Deus, a mãe ensinou ele que ele poderia fazer isso com ela mesma, sendo a primeira oportunidade dele, né? Não creio, não. Passou a convencer todos que ela estava com Meu câncer. Deus. E toda vez que alguém toca nesse assunto do exame, ai, minha cabeça, ai, eu estou tremendo, ai, minha mão está suando, ai, eu vou desmaiar. Tocou nesse assunto, ela simula o mal-estar, simula... Vale ressaltar, eu vou chegar nisso no final do vídeo, mas que ele diz que tem testemunhos de pessoas próximas, por isso que ele sabe de tudo isso aqui, beleza? um desmaio. Assim que ela enganou o Fábio lá no podcast. Coitado do Fábio, né? Sempre sobra pra ele o mais bobo. Mas ao mesmo tempo que ela declara isso, ninguém a vê em nenhum momento procurando uma quimioterapia, procurando uma radioterapia, procurando um tratamento, não tem também nenhum exame, não tem nenhum laudo. Daqui a pouco, evidentemente, ela vai aparecer quando todos esquecerem da questão do falso testemunho dele, que foi o que o trouxe até aqui, aí depois ele jogou o meme, né? O Of the King, que aí o impulsionou ainda mais. Ela precisa criar algo que desvie a atenção das pessoas. Então, E conseguiu. você pode observar, já estão esquecendo. As pessoas já estão começando a deixar de ficarem questionando. Cadê o laudo que você nasceu cego, surdo e mudo? Cadê o laudo, cara? Já Cego também? Não sabia, não. começaram a esquecer. E agora ela criou essa mentira para afastar ainda mais. Daqui a pouco, as pessoas começam a focar. Sua mãe tá doente? E aí, o que aconteceu com ela? Foi curada. Deus a curou. Através da minha oração. É Então assim é que vai isso. acontecer, cara. Então não aconteceu ainda, mas realmente parece que esse vai ser o final mesmo. E ninguém vai lembrar, né? Porque ela percebeu que igreja evangélica, as pessoas são idiotizadas. Fica todo mundo assim, ó, abobalhado. Então, ela criou esse personagem como uma espécie de mãe de Miss. Ela começou a explorar o talento do filho dela para enganar o povo. Ah, vai colar. Eu só preciso criar algum subterfúgio para me impulsionar, para fazer o povo esquecer um pouquinho mais. Lá na frente, eu crio outra mentira. E as pessoas esquecem de novo. Que simplesmente é assim. Ninguém percebe. Como já foi dito, o pai, no início, não se importava. Depois passou a questionar e, por último, largou até o emprego. Agora é só Nossa. Foi dito mesmo que eles largaram o emprego, pai e mãe. futebol, pinga e farra. Não necessariamente nessa ordem. A família por parte da mãe de Miguel, sua avó, suas tias e primas, foram todos bloqueados por Érica, a mãe de Miguel. Tinha dito, né, que cortou os laços porque não concordava com isso tudo. Ela controla cada passo, cada agenda e tudo que Miguel vai inventar no púlpito. Por isso que veio o papo de que eles estavam montados na grana, com casa, carro e tudo mais. Isso foi um assunto que eu resolvi não trazer no canal, como eu disse pra vocês, já tava farto, mas parece que é bem por aí mesmo, pelo menos. Miguel hein? Oliveira chega a receber hoje mais de 30 convites diários para pregar. Nossa. Sua mãe, responsável por tudo, costuma enviar uma ficha. Ó, deixa eu ver aqui, vamos ler rapidinho. Bom dia. Isso é ela respondendo. Rapaz, assim, ó, se for... Nossa, ela já respondeu, tipo, automática. Se for agenda, preencha, por favor. Igreja, pastor, data, horário, redes sociais, cidade. Desde já agradecemos, Deus abençoe. Assessoria Missionário Miguel Oliveira. Caraca, mano, meu Deus do céu. Esta ficha aí no WhatsApp para a pessoa preencher. Meu E assim, Deus. só depois ela confirmar a igreja e o pastor, ela revela o cachê. Depois, seleciona as melhores agendas para o filho. Hoje Miguel é um produto, não um pregador. Produto. Caramba. Cada um está preocupado em morder uma fatia desse bolo. Meu Deus. Miguel é vítima, mas hoje também é cúmplice, pois abandonou o seu chamado para se tornar esse produto lucrativo nas mãos de uma mulher extremamente maliciosa e manipuladora. Mas ele foi criado pra acreditar nessa mentira, né? Então, você é manipulado a vida inteira pra acreditar numa coisa, você acaba acreditando e defendendo ela. Eu não sei quando que vai cair a ficha, mas dá a entender que ele acredita de fato nisso, mas já começa a desconfiar por conta das críticas em forma de bomba que ele recebe o tempo todo, né? Por que tem tanta gente me criticando? Por que tem tanta gente falando o contrário da minha mãe? Será que eu tô errado? Ele chegou a fazer um pronunciamento, meu Deus! Chegou a fazer um pronunciamento dizendo:
falando, eu tô pensando nisso que vocês vão falar e eu vou me pronunciar. Esse outro pronunciamento dele nunca chegou, e esse primeiro vídeo que ele dizia que ia se pronunciar foi apagado. Será que foi a mãe que viu um perigo aí e não permitiu que ele postasse? Meu Deus, as coisas começam a se encaixar, velho. Que é sua mãe. Nossa. Eu sinto profundamente isso que aconteceu com o Miguel, pois de fato eu entendo que ele tinha um grande potencial. Eu acredito que ele tinha um coração puro e voltado para as coisas que ele aprendeu serem do Senhor. Com a avó, Mas ele caiu aprendeu. nas mãos erradas. Caiu nas mãos da própria mãe, Credo, mano. que talvez decepcionada com o sistema, embora sempre foi, segundo fontes, uma pessoa bastante problemática, chutou o pau da barraca e disse: quer saber? Eu vou inventar a história mais absurda e vou ganhar muito dinheiro com isso. Meu Deus. E assim tem sido. E aquele jovem que tinha tudo para ser talvez um grande pregador aí de respeito na sociedade, tornou-se hoje um meme, uma piada. Lamentavelmente, envergonhando o evangelho puro e simples de Cristo. A questão do conselho tutelar, ao contrário do que as pessoas pensam, é verdade. Miguel foi denunciado, seriamente denunciado, por estar sendo explorado financeiramente por seus próprios pais. Não sabemos até que ponto e até onde isso vai se estender, mas chegou ao conhecimento do Ministério Público que Miguel não estuda. E não estuda porque seus pais estão vivendo do que ele faz. Nenhum dos dois trabalha. Todos vivem das agendas do filho. É um absurdo, não é mesmo? Pequenininho, cara. Isso ele cantando, Essa é a né? verdadeira história de Miguel Oliveira. Aí eu te... Meu Deus, cara, primeiro, que vídeo incrível. Parabéns ao canal, no entanto. Curti pra caramba. E assim, bom, eu acho importante esse vídeo aqui porque a gente criticou, a gente meteu o pau no Pastor Mirim durante todo esse tempo. E esquecemos que ele é uma criança. 14, fez 15 anos há pouco tempo, se eu não me engano, né? E a gente falando dele, que ele é culpado, que ele é um mentiroso e tudo mais. E de fato é, tá? Eu acho que ele já tem idade suficiente pra saber o que é certo e o que é errado, tá? Mas a gente se esquece que, de fato, ele tem pessoas por trás dele que estão comandando tudo desde que ele tinha 3 anos de idade. Como que você culpa uma pessoa que desde os 3 anos de idade, 2 anos de idade, sei lá, foi ensinada a acreditar nessas mentiras que ele conta? É difícil. Então, sim, eu concordo que o Pastor Mirim, durante todo esse tempo, foi uma vítima usada pelos adultos para conseguir o dinheiro, para explorar o talento que de fato ele tem, o interesse que de fato ele tem. Hoje em dia, ele deve estar super confuso porque ou ele acredita na mãe, na família, que é a base, inclusive, da religião em muitos casos, tá bom? Porque depende de religião para religião, mas a base da fé, normalmente, é a família, vem do berço, né? E que família é sagrada. Então, como que ele vai duvidar da mãe dele e acreditar no que as pessoas na internet estão dizendo? Agora que ele tá ficando mais velho, eu acredito que isso tenha entrado na cabeça dele e ele esteja se questionando sobre isso. Será mesmo? Será? E eu acho que mesmo quando ele se questiona e quer falar por si só, a mãe coíbe e não permite que ele venha a público falar. Por isso que aquele vídeo do pronunciamento sumiu, foi deletado. Que loucura, cara. Eu já imaginava que tinha alguém por trás, mas não imaginava que seria a mãe e desse jeito. Tanto que ela perdeu o contato com o resto da família do Miguel, que foi quem levou ele pra igreja inicialmente, porque ela não levava. Era a avó que mostrou os vídeos, que levava na igreja, em que ele se inspirava, né? Isso é uma loucura. Então, apesar de eu achar sim que ele foi uma vítima, hoje ele pode se libertar disso. E ao invés da gente ficar só criticando, foi muito importante a gente ter conhecido essa história aqui. Eu mesmo me senti um pouco mal do tanto que eu critiquei ele durante todo esse tempo e não pensei além que ele poderia também ter sido uma vítima disso. E agora que a verdade chegou, bateu aqui. Eu peço desculpas, na verdade, por ter sido tão agressivo com as palavras algumas vezes. Ainda me dói pensar no que é feito com essas pessoas e a fé deles usando o Miguel. Mas o Miguel também foi uma pessoa usada. Vamos ver se esse Exposed, essa denúncia que foi feita aqui agora, vai abrir os olhos das pessoas e se isso realmente vai fazer diferença. Lembrando mais uma vez que isso aqui é um vídeo do No Entanto, não sou eu que tô falando dessas coisas. Ele diz que descobriu através de testemunho de pessoas próximas à família da Érica, né, da mãe, e como ela tá dividida por conta dessas mentiras aí mesmo, né, toda a família da mãe não conversa mais com ela, talvez tenha sido fácil chegar até essas conclusões. Mas não temos provas
disso, não ouvimos um testemunho de ninguém aqui. Foi somente a investigação do No Entanto. Particularmente eu acredito, mas fica sempre aquela dúvida. O que é verdade, o que não é, o que é história, o que não é, beleza? Mas parabéns ao vídeo do No Entanto, gostei muito aqui. E agora eu quero saber o que você acha. Você acha que o pastor Miguel Oliveira foi uma vítima ou ele sabe e tá por dentro do esquema de ganhar dinheiro com a fé das pessoas também? Deixa aqui que eu quero saber, beleza?